bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. E muito obrigada por estar aqui conosco, passando essa informação para a nossa comunidade, que a gente sabe que é tão valiosa, né? Sim, Regiane, não, é um prazer estar aqui com vocês todos essa noite. Muito obrigada pelo convite. Eu adoro esse tipo de caso, que é o SIJ, e gostaria de estar trazendo um pouquinho mais de informação, principalmente para a comunidade brasileira, porque é um tipo de caso que não é muito falado, né? Que muita gente não tem conhecimento. Então, acho que isso é bem importante para a gente estar podendo trazer um pouquinho de informação para a nossa comunidade. É verdade, doutora. Novamente, muito obrigada. E eu acho que é importante a gente mencionar, porque eu vejo muito a comunidade hispana entrar com essa IJ, né? A comunidade brasileira, eu acho que talvez por falta de informação, né, acaba não entrando com esse tipo de processo, né? A gente vai desvendar isso hoje aqui para todo mundo. Pessoal, lembrando, se você tiver algum amigo, amiga, jovens, menos de 21, ela vai estar esclarecendo aí em alguns minutos, menos de 21, menos de 18 em algum estado. Se quiser maiores informações sobre o SIJ, manda um aviãozinho agora mesmo, convida para participar dessa live. A gente vai estar salvando, né, para a gente deixar aí, para estar abençoando, se Deus quiser, mais pessoas com essa informação, mas é importante a pessoa estar entrando aqui e participar nesse momento com a gente. Então, sem tomar muito tempo, vamos logo entrar aqui tirar dúvidas. E, doutora Tatiana, eu tive durante o dia, porque a gente já estava divulgando, algumas pessoas já me mandando perguntas. Então, eu vou aproveitar para fazer as perguntas dessas pessoas que, de repente, vão entrar aí na live, mas nesse momento a gente já vai aproveitar, né, e já começar com as perguntinhas. O que é o SIJ? Para todo mundo, para ficar mais claro, antes de tudo. Ok, então o SIJ é uma sigla, né, que em português seria SIJ, que quer dizer Special Immigrant Juvenile, ou em português, Imigrante Juvenil Especial. E o que quer dizer isso? É uma classificação de imigração para crianças menores de 21 anos que são abusadas, abandonadas ou negligenciadas pelos pais e que acabam conseguindo conseguir a sua residência, o seu green card, por ser uma criança abandonada, abusada ou negligenciada. Legal. Agora, e a gente estava falando de idade, a gente está falando de crianças. Essa idade, como é que funciona? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Ok, então a idade que é importante, que é para a imigração, são duas idades diferentes. Porque o SIJ, ele tem duas partes diferentes. Uma parte, a primeira parte é feita na corte de família, na vara de família do estado, onde a criança mora nos Estados Unidos. E a segunda parte é a parte feita na imigração. Na primeira parte, que é feita na vara de família, a idade da criança, a idade que é importante, depende do estado onde a criança mora. Eu, por exemplo, eu estou na Flórida. Então, na Flórida, uma criança na vara de família é considerada criança até 18 anos. Então, tem que ser 17 anos para baixo para a gente poder começar o processo na vara familiar aqui na Flórida. Outros estados, por exemplo, eu sei que a Califórnia, Nova York, é até 21 anos. Então, a criança com 20 anos abaixo, ela ainda é considerada criança e pode começar o caso na vara de família. A idade importante para a imigração é 21 anos. Por que é importante a gente distinguir isso? Porque eu tenho muito cliente, às vezes, que chega para mim e está quase cumprindo 18 anos, né? Então, a gente começa o caso rapidamente, a gente consegue a ordem na corte familiar sem problemas, e a criança cumpre, às vezes, 18, 19 anos, mas não tem problema. Por quê? Porque quando a gente for mandar a aplicação para a imigração, desde que ela tenha menos de 21, a gente pode seguir o caso sem problema. Legal. Pessoal que está chegando aí, Thaís, obrigada por entrar. Tem algumas pessoas entrando agora. Boa noite. Obrigada por estar participando aí. E, pessoal, novamente, Jéssica, obrigada aí pela ajuda. Pessoal, vamos notificar, vamos passar essa informação o máximo possível, porque é tão importante para a nossa comunidade estar sabendo disso. Como a gente está falando aqui agora, poucos sabem dessa informação e a gente está aqui com informação tão valiosa e, né, gratuita essa noite. E a maior parte das vezes o brasileiro deixa passar oportunidades. Então, manda aí aviãozinho, vamos mandar para os amigos, para quem vocês acham que vai valer a pena tá participando, tá escutando sobre essa live, manda, avisa, porque vai ser importante. E voltando aqui, a gente está falando do SIJ,
que é um benefício para jovens, crianças, né? E aí a doutora Tatiane tem falado aqui que são... Agora a gente vai falar de qualificações. Quem qualifica, doutora Tatiane? Então, para fazer o SIJ, na parte da corte de família, depende do estado onde a criança mora. A criança tem que estar nos Estados Unidos, o caso não pode ser feito do Brasil. A criança tem que estar aqui nos Estados Unidos e vai depender de onde ela mora. Para a parte da imigração, a qualificação é uma criança que seja menor de 21 anos de idade, ou seja, 20 para baixo. A criança, a gente tem que ter uma ordem de uma corte de família, da vara da família, de um juiz assinado, dizendo que essa criança foi abandonada, abusada ou negligenciada por um ou ambos os pais. É importante falar isso, porque às vezes as pessoas pensam que tem que ser os dois, o pai e a mãe, né? Não tem que ser. Um ou outro ou ambos. A criança tem que ser, eu não gosto nem de falar solteira, né? Porque ela pode ser ou solteira ou divorciada, desde que ela não seja casada legalmente. A gente pode fazer o caso na parte de imigração. E ter as qualificações da corte de família. Então, muitas crianças, eu tenho, como você estava falando agora, Regiane, eu tenho muitas pessoas que vêm no meu escritório que nem sabem que qualificam, que nem sabem que existe, né, esse SIJ. Elas vêm para mim para falar de asilo, para falar de green card, de outros casos que não tem nada a ver. E durante a minha consulta, eu pergunto, né, eu sempre pergunto, quando eu vejo criança, eu já penso SIJ. Que eu gosto muito desse tipo de caso. Eu sou uma criança imigrante, eu vim para cá como criança. Então, todas as crianças que eu puder ajudar, né, o máximo para ter a sua residência o mais rápido possível, é um prazer para mim. Então, eu sempre pergunto, vejo se a criança qualifica, e a maioria das pessoas não conhece. Então, é um tipo de visto que é muito baixa utilização nos Estados Unidos. Mas há muitas crianças que qualificam e nem sabem. Interessante, e a gente está usando o termo criança, né? Mas muitas vezes foi um jovem, né? Veio para cá a criança, né? E já está numa idade, vamos dizer, chegando aos 18, eu sei que em alguns estados 21, né? Como a doutora mencionou. Agora, e se esse jovem hoje tem filhos? Não é casado? Qualifica? Foi uma das perguntas que saíram. Sim, o problema é ser casado, né? Então, até tem jovens que são casados, porque, né, muitas vezes o jovem se casa jovem, né? Se casa às vezes com 18 anos, 19, e falam para mim, puxa, agora eu não posso mais fazer o imigrante juvenil especial, porque eu já fui casado. E hoje em dia eu sou divorciado. Eu falo, não tem problema. Nos Estados Unidos, ou pelo menos para a imigração, o termo solteiro muitas vezes não quer dizer que nunca foi casado, né? Então, desde que a pessoa não seja casada no momento de enviar a aplicação, ela qualifica. Então, eles olham isso, o status civil da pessoa, sendo que se é casado ou não. Entendi. E como é que seria o procedimento? Explica pra gente, agora que a gente já sabe, o que é o SIJ, pessoal. Aí, ó, quem não estava no iniciozinho aí da nossa live, a gente está falando, Zeila, obrigada por estar aqui participando com a gente. Pessoal, SIJ, a gente já falou da definição e a gente já falou quem qualifica. Agora, quanto tempo está tomando esse processo, doutora? E como é que funciona esse processo? A primeira parte do processo, que como a gente falou um pouquinho, é na vara de família. O processo na vara de família realmente depende um pouco do juiz, né? Depende de coisas que estão fora do nosso controle. Mas, geralmente, aqui na Flórida, eu faço a maioria dos meus casos de SIJ aqui no condado de Miami. É extremamente rápido. A forma que a gente começa o caso, a gente tem que encontrar uma forma de começar esse caso na vara de família. A gente não pode chegar e falar, olha, juiz, eu estou precisando fazer esse caso aqui para ter uma ordem para fazer um caso de green card. Não vai funcionar. Então, a gente tem que conseguir, sobre a lei da vara de família, conseguir achar uma brechinha para entrar com o caso na vara de família. Como é que eu faço, geralmente? Eu faço, muitas vezes, por paternidade, ou seja, no estado da Flórida, pelo menos, uma criança que é nascida de pais que não são casados, ela não é legalmente filha do pai. Então, o pai tem que assumir essa paternidade, né, seja perante um juiz, ou tem várias maneiras de fazer. Então, para muitos dos meus clientes que os pais nunca foram casados legalmente, a gente faz uma petição de paternidade com o juiz, falando, olha, juiz, o pai quer reconhecer a paternidade, mas o pai nunca ajudou, ou a mãe, né, pode ser o pai ou a mãe, a maioria dos meus casos é o pai. Mas pode ser o pai ou a mãe, nunca ajudou financeiramente, ou abusou da mãe, fisicamente batia na mãe, batia na criança, teve abuso. E a gente envia essa petição para o juiz da vara de família,
Geralmente aqui a parte da vara de família é rápida, mais ou menos, no máximo, umas 4 semanas. A gente envia toda a petição, é bem rápido. Depende às vezes do juiz, né? Um pouco assim, do calendário do juiz. Mas o máximo que eu já levei foram 4 semanas. A gente envia, muitas vezes pode ser também, se a criança não está acompanhada aqui nos Estados Unidos da mãe ou do pai, pode ser por uma adoção, ou seja, a criança pode ser adotada por uma pessoa, e nessa petição de adoção a gente falar novamente que a criança foi abandonada pelos pais, negligenciada, né? Ou uma petição de custódia temporária, que seria por um avó, por um primo, um tio, um familiar, pedindo custódia dessa criança porque não tem ninguém para cuidar dela. Então, essa é a primeira parte, mais ou menos um mês, depois que a gente envia tudo para a corte. Uma vez que a gente tem essa ordem do juiz, que muitas vezes a parte mais difícil é ter a ordem da vara de família. Porque muitos juízes, principalmente depois do governo, né, anterior, eles sabem que a gente vai usar isso para a imigração. E eles tentam dificultar um pouquinho. Então, uma vez que a gente consegue a ordem da vara da família, a segunda parte com a imigração é um pouquinho mais fácil. Assim, é muito trabalho, mas é um pouco mais... não é tão estressante por causa que a gente já tem a ordem na mão. A gente manda a ordem para a imigração com a petição de imigrante juvenil especial, a petição de residência, né, do Green Card, e uma petição de permissão de trabalho. Agora, o tempo de processamento da imigração varia bastante também. Um dia é um mês, outro dia, literalmente no próximo dia, são 6 meses, né? Você sabe bem. A imigração é uma loteria, né? É complicado. Mas aqui em Miami agora, eles estão movendo rápido. Meus casos de SIJ estão demorando aproximadamente para aprovar o SIJ e o Green Card uns 6 meses, mais ou menos. Então, em aproximado entre a vara de família e ter o Green Card na mão, uns 7 a 8 meses, a criança já tem o Green Card na mão. Gente, olha isso. Nossa, essa é uma informação, assim, huge na nossa comunidade. Novamente, como a doutora Tatiana está mencionando, é uma informação que as pessoas não... É uma lei que as pessoas não usam, né, de forma nenhuma. Ou seja, a gente deveria explorar mais dentro da nossa comunidade, a gente deve passar essa informação. Claro que, sabendo de alguém que queira fazer, a gente tem que procurar um advogado, uma advogada especialista na área, porque são pouquíssimos advogados que fazem isso. Eu sei disso, porque a gente está na área, a gente sabe, não é todo mundo que faz o SIJ, e é uma informação, assim, muito, muito boa. Realmente, a informação bem interessante. Sim, Janice, realmente é super informação que eu acho que a gente deve estar passando para as pessoas na nossa comunidade, porque as pessoas perdem oportunidades exatamente por não saber o que fazer. Agora, o que eu tenho aqui, durante o dia eu recebi algumas perguntinhas, e a comunidade brasileira, eu acho que a gente tem que esclarecer, deixar as coisas bem claras. O que é ser negligenciado por um pai, por uma mãe? E eu acho que a gente gostaria de ter uma definição disso. Poderia uma ótima pergunta. Claro, uma ótima pergunta, porque abandonado assim, é fácil de a gente saber. Abandonado, os pais não estão lá, abandonaram a criança, seja por falecimento, talvez morreram, ou porque realmente abandonaram a criança com uma avó, com um familiar. Agora, a negligência é um pouquinho mais confusa, né? Então, depende muito do estado. Então, cada estado nos Estados Unidos tem a sua definição na vara de família do que é uma criança ser negligenciada. Na Flórida, por exemplo, mesmo que o pai ou a mãe estiver na vida da criança, mas ele dá, às vezes, mas não, ele não me negligencia, porque ele me manda um dinheirinho, porque... Não, isso é negligência. Então, o pai ou mãe que não dá para a criança o mínimo de conforto, o mínimo que ela precisa para ter uma saúde mental e física, o mínimo é negligência. Então, a gente não precisa de ter abuso severo, ou abuso sexual, abuso físico, para ser negligência. Se você não está dando para o seu filho o mínimo que ele precisa, que toda criança precisa, na Flórida isso já é considerado negligência de uma criança. Olha aí, e a gente vê muitas histórias, às vezes, na comunidade brasileira, da criança ser criada pelos avós, porque às vezes os pais, né, um pai ou a mãe tinha um problema de álcool, né, e de uma certa forma não pode ser um pai presente, né, até chato, mas é importante saber que
tem esse benefício aí para o teu filho, para a tua filha, né? Então é importante procurar essa informação. Então, negligência, a pessoa pode, basicamente, o estado da Flórida e os outros estados, doutora Tatiane, eles mais ou menos ficam nesse parâmetro ou como é que funciona? Sim, varia um pouco de estado, mas essa questão da negligência de criança basicamente, às vezes varia um pouco a terminologia, né, que é usada no estatuto, mas basicamente quase todos os estados têm o mesmo entendimento, que o pai ou a mãe que não dá para o seu filho o mínimo que toda uma criança precisa, né, para ter uma vida saudável mentalmente e fisicamente, essa criança está sendo negligenciada sim. Olha aí. A gente também deve ter bastante história. Isso a gente está aqui aproveitando para esclarecer, pessoal. Obrigada aí, Zeneide, obrigada, César. Todo mundo que está entrando aí para pegar essas informações, vamos passar essa informação. A gente vai estar salvando esse vídeo depois dessa live e vai estar no nosso canalzinho lá de YouTube. A gente vai deixar salvo. Se vocês quiserem, peguem, passem para os amigos, passem para amigos que tenham mãe solteira, né, que está cuidando de filhos aqui. Passa essa informação, porque eu acho que vai ser muito valiosa. E às vezes não serve para você, mas você pode estar ajudando um amigo, uma amiga, então é importantíssimo. Então, as 3 qualificações seriam ser negligenciado. Vamos lá, doutora. Ser negligenciado, abandonado ou abusado por um ou ambos os pais. Ter menos de 21 anos de idade no momento de enviar a petição para a imigração. E não estar casado, seja solteiro ou divorciado. Uau, ok. Super, super ótima informação. Super legal de saber isso. Então, pessoal, novamente, negligenciado. Assim, muitos brasileiros pensam que negligência nossa, meu pai estava bêbado, me deixou. Negligência vai depender o que é naquele estado, né? Qual é na verdade, o que significa ser negligenciado em cada estado, né? Exato, e não tem que ser uma negligência abusiva, uma negligência, né, uma coisa assim de outro mundo, como abusar, ou bater, ou deixar a criança largada. Se o pai não está dando o mínimo que a criança precisa, já é considerado negligência. Eu tive um caso até engraçado, que eu tive que fazer uma apelação com a imigração por causa disso, porque a imigração é lei federal, né? E a lei essa parte da negligência é uma lei estadual. Então, muitas vezes, a gente, como advogado, a gente tem que educar os oficiais de imigração, porque às vezes eles não sabem, né, direitinho. Então, eu tive que mandar mesmo a cópia do estatuto da Flórida, falar, não, essa criança foi ser negligenciada, porque ele falou, não, porque a mãe de vez em quando visita ela e tal. Eu falei, não, isso não quer dizer que ela não está sendo negligenciada. Visitar a criança de vez em quando, mandar um dinheirinho, isso não é suficiente no estado da Flórida e na maioria dos estados. Então, a gente acabou ganhando esse caso, eu reverti, porque ele negou, a gente reverteu, porque ele estava falando que não era suficiente, e sim é suficiente. Então, depende do estado. É o que você estava falando, Regiane, muito advogado não faz esse tipo de caso, porque tem essa questão da vara da família, né? Muito advogado de imigração foca muito na imigração, faz a parte de imigração, que é, obviamente, muito importante. Mas nesse tipo de caso, no SIJ, a parte da família é o alicerce do caso. Sem ter essa ordem do juiz de família, a gente não pode seguir com o caso adiante. E muitos advogados, às vezes, não fazem, né? Porque é complicado. A vara de família é completamente separada de imigração. Então, é um pouquinho complicado. Olha, a gente tem uma perguntinha aqui, a Rê está perguntando, uma criança pode sofrer negligência morando com os 2 pais? Sim, pode sim. E eu, recentemente, tive um caso, assim, que até agora está pendente, que sim, o pai, só para dar um pouquinho assim, um exemplo, né? A mãe trabalha e mantém a casa e tal, e o pai não trabalha, não cuida da criança de nenhuma forma, sai, deixa a criança com estranhos para a mãe poder trabalhar. Então, sim, a criança, sim, a gente está argumentando que ela sim foi negligenciada pelo pai, porque o bom do SIJ é que não precisa ser dos 2 pais, né? Então, muita pessoa pensa isso, fala, eu não posso fazer SIJ porque eu cuido do meu filho tão bem, mas o pai abandonou. Eu falo, não, você pode fazer, pode ser só um. Então, mesmo a criança morando na casa, às vezes é um pouquinho mais difícil, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais, né, nesse caso. Mas não é boa advogada, né, para fazer um trabalho desse. Exato, mas não é impossível, porque não tem nada na lei de imigração ou da vara de família que diga que a criança que não pode estar morando com os pais para fazer o SIJ. Não existe isso.
Então, tem sim como fazer e é viável, todos esses casos são viáveis. Legal, e aqui ó, a gente tem mais uma perguntinha. O que pode acontecer com esses genitores em caso de abandono? Isso é uma pergunta aí, ó, a Jéssica está fazendo essa pergunta, obrigada, Jéssica. Muita gente pergunta isso a gente, e por isso que está sendo tão importante essa live aqui hoje, gente. Obrigada, Jimmy, ó, ótima informação. Realmente, essa live está sendo tão importante para a nossa comunidade, porque uma das coisas que as pessoas perguntam é: se eu for fazer essa reclamação, se eu for abrir um processo para ajudar o meu filho, a minha filha, eu posso estar causando um problema para o meu ex-esposo? Porque, de repente, os dois estão aqui, né? Eles querem ajudar o jovem, a criança, mas tem um certo medo também de se envolver com algum problema. Não, uma ótima pergunta. De maneira nenhuma. Vara de família, imigração e vara criminal, né? O direito criminal são completamente separadas. A não ser que seja um abuso extremo, né? Um abuso assim, espancamento, uma coisa que está botando a vida da criança em risco. Eu nunca tive um caso que o juiz de imigração leve esse caso para a corte criminal ou faz algum processo contra o pai ou a mãe, de maneira nenhuma. O pai ou a mãe, e também com a imigração, de maneira nenhuma. Por quê? Porque quando o caso já vai para a imigração, ele já está com a ordem do juiz, não tem investigação sobre os pais, nem o pai nem a mãe, nem o que abandonou e nem o que está cuidando da criança. Uma outra coisa que é importante também falar, já que a gente está falando sobre isso. Muitas pessoas me perguntam, olha, eu estou com medo, porque eu sou a mãe ou o pai, né? Eu não tenho status imigratório. Se eu fizer isso, eu posso ser prejudicada, né? De maneira nenhuma. Muitos dos meus clientes, a maioria, aliás, que fazem SIJ, estão aqui com a mãe ou o pai, e o pai e a mãe que está aqui não tem status, muitas vezes entrou pela fronteira, ou entrou com visto e, né, acabam ficando. E a imigração não tem nenhum questionamento nem da vara de família e nem da migração sobre o status migratório dos pais. Eles não pedem prova. Esse tipo de caso é a criança, ela está fazendo a petição dela mesma. Então não é, por exemplo, como um caso de green card de casamento, que seu marido está te pedindo, ou seu pai está te pedindo. Não, a criança está se pedindo, então não envolve outras pessoas. Então o pai ou a mãe que não tem status pode ficar tranquilo. Nossa, isso é informação maravilhosa. Gente, mais uma vez, a gente vai deixar essa live salva. Informação maravilhosa para a gente poder estar passando para a nossa comunidade. E aí, para quem tem, né, um filho e uma filha, né, que ainda não completou os 18 anos ou 21 em alguns estados, né, de olho aí nessa live. E, gente, como a doutora Tatiane está mencionando, você não vai ser prejudicado, né? Então, isso super esclarecedor, concordo, está sendo assim maravilhosa. E tem assim alguma coisa que possa impedir esse jovem de entrar com um processo de SIJ, se ele não tiver em qualquer lugar nos Estados Unidos, né? Por ser uma lei migratória, a pergunta parece idiota, mas me perguntarem e a gente tem que vir aqui com as perguntas, né, de todos. Parece assim, será que eu posso em qualquer estado? Como é que funciona isso? Sim, pode. Não, especialmente nesse tipo de SIJ, que é uma coisa tão obscura, muitos advogados nem conhecem, né, muito dessa lei. Todas as perguntas são interessantes e importantes, né? Sim, a criança em qualquer estado, desde que ela tenha essa ordem da vara de família, não importa onde ela esteja, qualquer estado dos Estados Unidos, ela não pode fazer isso do Brasil, nem de outro país, ela tem que estar fisicamente aqui. Ela pode fazer esse caso de SIJ, como eu falei, a criança que entrou pela fronteira, a criança que entrou com visto, a criança que está legalmente aqui, talvez como visto estudante, ou algum, né, visto de turista ainda. Todas essas crianças podem ser beneficiadas. Agora, uma coisa que eu queria só comentar, Jane, que eu acho muito importante falar, eu já tive cliente que que não pôde usar do benefício, a gente teve que trabalhar bem duro. Por quê? Porque ele foi primeiro, fez uma adoção ou uma custódia temporária num advogado que não tem conhecimento de SIJ. Então ele foi num advogado só da vara de família, que fez um trabalho bom, não fez nada de errado. Mas quando a gente faz o caso para o SIJ, a imigração exige que a gente tenha uma linguagem muito específica nessa ordem que o juiz da vara de família vai assinar. Então a gente tem que botar na ordem que essa criança foi abandonada, abusada, negligenciada, como que isso aconteceu baixo a lei do Estado, que não é no melhor interesse dessa criança estar voltando para o seu país de origem.
Então, uma ordem do juiz que não tem essa linguagem, o caso não vai ser aprovado pela imigração. Então, tem muita gente que já chega para mim, aqui eu já tenho aqui a adoção, e não tem a linguagem que eu preciso. Então, a gente não pode seguir adiante com o caso. Então, isso é importante ser mencionado. Super importante. Então, pessoal, se a ideia é fazer um SIJ, tem que iniciar o processo com um advogado que vai estar fazendo o processo completo do SIJ. Essa coisa de vou fazer um processo com um e depois fazer com outro não vai funcionar exatamente pela linguagem que é necessária, né, que esteja na documentação. Agora, uma ótima pergunta que me perguntaram hoje mais cedo foi: e se esse jovem está num processo de deportação, doutora? Ótima pergunta. Muitos dos meus jovens, dos meus clientes que eu estou fazendo o SIJ, estão em processo de deportação e às vezes chegam para mim desesperados: nossa, gente, o que eu faço? Todo mundo vem com aquela ideia, às vezes, do asilo, né? Que o asilo, assim, pelo menos na Flórida, é extremamente difícil. Então, eu sempre gosto de deixar o asilo como um plano B. Eu falo, não, vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Então, tem muito cliente que está, assim, em processo de deportação e pode se beneficiar do SIJ. O processo é um pouquinho diferente, um pouquinho mais demorado, porque está na frente do juiz de imigração. Tudo na corte de imigração é demorado, né? Mas pode sim, a gente começa da mesma forma, na vara de família, leva, né, a petição, abuso, abandono, negligência. Uma vez que a gente tem essa petição, a gente envia a petição somente de imigrante juvenil sem a residência para a imigração. Uma vez que essa aplicação de imigrante juvenil especial é aprovada, a gente aplica para a residência, seja na frente do juiz, que é o green card, né? Seja na frente do juiz ou com a imigração. Então, é um processo um pouquinho mais longo, mas no final a criança acaba sendo beneficiada e ganha o green card no final. Ok. E se ela veio, né? Todo mundo deve ter escutado aí, a gente escuta direto. Eu vim pelo Caicai, o famoso Caicai. Então a pessoa entrou pelo México, né? E ela quer fazer a petição. O tempo é o mesmo tempo ou está demorando mais tempo quando a pessoa vem pelo México? Esse jovem vem pelo México? O tempo é exatamente o mesmo. A única diferença de tempo com o SIJ é dependendo do país da onde a criança é. Então, por isso que eu fico assim tão chateada dos brasileiros não tomarem a vantagem desse caso. Por quê? Porque crianças de alguns países, por exemplo, como o México, como Honduras, Nicarágua, mais ali a América Central, porque eles têm tantas crianças que aplicam para o SIJ, eles têm uma cota, né? Porque o SIJ tem uma cota por ano que eles podem dar esse visto para as pessoas, para as crianças. E como essas pessoas desses países aplicam tanto, eles têm um tempo de espera mais prolongado. Então, se a criança é desses países, ela tem que esperar um tempo para o visto estar disponível para ela, para seguir para a segunda parte do Green Card. O brasileiro não. A criança brasileira, ela já pode aplicar junto para o SIJ e para a residência e conseguir o Green Card em 6 meses. Então, é uma coisa que a gente tem que, assim, falar mesmo e colocar informação para as pessoas, porque está sendo muito, como eu falo, underutilizado, né? Não estão utilizando direitinho esse visto que salva tantas crianças. Nossa, realmente. E eu vou estar postando isso aqui, eu vou estar passando esse vídeo, né? A gente está salvando. E, pessoal, é para passar esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis. E aí tem mais uma perguntinha aqui, ó. Se a criança que receber, outra boa pergunta, vê? A criança recebeu o Green Card através, né, do SIJ, se posteriormente ela pode passar para os pais. Ótima pergunta. Inclusive o pai ou a mãe acusado, vê? Essa é uma ótima pergunta aí. Ótima pergunta. E sempre que eu faço as minhas consultas, a maioria dos casos que o pai da criança está aqui ou a mãe, eles vêm fazer a consulta, né, junto com o filho fazer a consulta. Algumas crianças que vêm sozinha, obviamente, né, vêm com algum tio e tal. Mas quando eu sei que os pais das crianças estão aqui, eu sempre gosto de esclarecer isso. Infelizmente, não. Então, se o seu filho conseguir o green card dele pelo SIJ, mesmo que você não for o pai ou a mãe que está abusando do seu filho, ele não vai poder te pedir. Então, você nunca vai poder conseguir o green card pelo seu filho dessa maneira, infelizmente. É uma coisa da lei que eu não gosto, porque muitas vezes, no caso da mãe, que a maioria dos meus clientes que está aqui é a mãe, e o pai às vezes está, né, no país da criança. A mãe está aqui, né, está criando o filho, está fazendo esse caso para ajudar o filho, infelizmente ela não pode receber benefício por esse... Até quando a criança virar cidadã e tiver 21 anos, que é quando o filho pode pedir os pais, ele não pode pedir a mãe dele ou o pai, né, por ter conseguido o caso por SIJ.
É uma pena, mas eu acho que ao mesmo tempo, eu acho que o amor de mãe é incondicional, né? Mãe e pai, que é o melhor para o seu filho. Eu acho que se você tem um filho, uma filha que tem essa oportunidade, né, de obter o Green Card nesse país, que a gente sabe que é tão importante, né, para esse jovem, para essa criança, eu tenho certeza que o pai e a mãe vai investir nisso para o filho, mesmo que não venha a receber esse documento depois, né? Só o fato de ter um filho já documentado no país, né, já faz uma grande diferença na família. Olha, Regiane, é verdade, você está falando, porque sempre que eu falo essa consulta e eu explico isso para os pais, porque eu gosto que a pessoa saiba de tudo. Eu gosto de ser muito clara, muito verdadeira, para a mãe não falar, mas você não me explicou. Não, eu explico tudo que eu posso prever que seja um problema, e até hoje eu não tive nenhum pai ou mãe que falou, não, então não quero fazer, porque... Não, pelo contrário. Eles falam, não, olha, não tem problema, o foco é o meu filho, eu quero que ele tenha residência, né, e posteriormente a cidadania. E eu falo para eles, olha, eu sei o que é ser, um pouquinho assim de pessoal, eu sei o que é ser uma criança imigrante nesse país, eu sei o que é ser uma criança imigrante sem status nesse país, não é fácil, a criança não pode dirigir, não pode ir para a escola, não pode, eu tenho que pagar, né, 10 vezes mais caro a faculdade e tal. Então, eu sempre falo, por favor, mesmo que você não fizer comigo, faça com um advogado que conheça, que saiba, e faça. Não deixa passar a possibilidade do seu filho, porque quando ele tiver uma semana de fazer 18 anos e você vier para mim, vai ser difícil, né? Então, não deixa passar essa oportunidade para o seu filho. E a maioria, assim, 90% quando eu explico, faz sempre o caso. E, doutora, já aconteceu alguma vez, que eu tenho certeza que as pessoas estão aqui se perguntando, de chegou os 18 anos, vieram para você assim de último minuto. E, infelizmente, falta uma semana e de repente você não tem um tempo. Tem algum tipo de recurso, algum motion que pode ser feito à corte para tentar se reverter isso daí? Ou não é terminante? É aquela data e acabou. Olha, a única coisa que pode ser feita, Regiane, é antes da criança fazer, que eu já tive que fazer isso, fazer 18 anos, a gente fazer uma emergency petition, ou seja, uma petição de emergência, falar, olha, juiz, essa criança vai fazer 18 anos, não é no melhor interesse dessa criança estar aqui, ou voltar para o país para estar lá com um pai ou uma mãe que negligencia essa criança, que não cuida, não tem ninguém para cuidar dela lá. Então, por favor, vamos fazer isso aqui rápido, porque o foco da vara de família é o melhor interesse da criança. O que é no melhor interesse dessa criança? Seja com um divórcio, seja com uma adoção, é sempre o foco, quando está envolvendo criança, o que é o melhor para as crianças. Então, eu sempre falo, olha, o melhor para essa criança não é voltar para o país dela, onde não tem ninguém que cuida dela, onde ela está sendo abusada e tal. O melhor para ela é ficar aqui, seja com a mãe, seja com um familiar. Então, eu já tive, sim, que fazer emergency, né, emergência. Já tive alguns casos porque a lei de imigração muda, né, bastante, como a gente falou. Então, já tive casos que a gente conseguiu a ordem antes da criança fazer 18 anos, mandamos para a imigração, eu já estava ciente e eu expliquei para a família, olha, eu acho que essa ordem não vai ser suficiente, vamos mandar. Se eles mandarem de volta, talvez o juiz mudou e a gente tem uma chance melhor de conseguir o que a gente precisa. Então, às vezes, a gente tem que um pouquinho jogar com o que a gente tem ali, com a possibilidade. Mandamos para a migração mandou de volta falando, olha, a gente precisa uma ordem um pouquinho mais específica. Eu tive que fazer um motion para o juiz, a criança já tinha mais de 18 anos, e falar, muitas vezes aconteceu comigo, falar, olha, juiz, essa criança já tem 18 anos, mas você já deu uma ordem para a gente anteriormente, eu só quero que você faça uma mudança na ordem. Fizemos esse motion, pedimos isso, conseguimos a linguagem e a petição foi aprovada. Então, até hoje, eu não sei se é sorte, se é bom trabalho, ou se é um pouquinho dos dois. Bom trabalho. Mas, graças a Deus, eu nunca tive um caso de SIJ que não foi aprovado. Eu já tive que ir, às vezes, no chambers, né, do juiz e falar, juiz, por favor, juiz, essa criança vai ser assassinada no país dela, me dá essa ordem. Então, por isso que eu amo tanto esse tipo de caso, porque para mim é muito pessoal. Então, a gente sempre consegue, até hoje, de alguma forma, mas sim, depois que a criança faz 18 anos, se a gente já tem a ordem, se a gente tiver que fazer modificação na ordem, a gente pode fazer. Por isso que é importante tentar o mais rápido possível antes dos 18, para a gente ter tudo certinho que precisa para não perder tempo, né? Gente, então, tempo é primordial. Então, se você está assistindo essa live, se você conhece um amigo, a criança está chegando naquela idade, não perca tempo. Entre em contato com a gente, tá? Aqui na Total Help, vocês sabem que vocês
podem entrar em contato, a gente vai estar marcando horário, né, para que a doutora Tatiane possa estar atendendo. Eu tenho certeza que tenha pessoas com mais perguntas, de repente amigos que vão assistir esse vídeo depois, vai ter suas dúvidas, manda para a gente a pergunta. O mais interessante é ligar para a gente, para que a gente possa marcar um horário, para que vocês possam ter uma consulta com uma advogada especializada na área, porque isso é muito importante. Imigração é uma coisa tão vaga, a gente estava falando até sobre isso mais cedo, né? O nosso escritório, nós temos, né, advogados que fazem imigração, e variados, né? Tem gente que se especializa em asilo, tem gente que se especializa em processos de cancellation, marriage petition, e por aí afora. Então, é importante você ter um profissional cuidando de você que tenha conhecimento da área. Não é só porque é um advogado, né? É importante ter um advogado no processo, mas um advogado que conheça para que não haja erro e vocês consigam, né, ter um bom resultado e, acima de tudo, poder, né, usufruir dessa lei que está sendo tão pouco usada na comunidade brasileira. Então, a gente vai divulgar aí o máximo que a gente puder, se vocês, né, puderem passar aí essa informação. E a gente tem uns minutinhos ainda, doutora, e eu queria aproveitar, eu acho que se for saindo perguntas, a gente vai estar encaminhando para vocês, mas a gente quer aproveitar aqui um tempinho, roubar um pouquinho do seu tempo, e pessoal, a gente vai aproveitar, vai convidar a doutora Tatiane para outras lives, mas a gente vai aproveitar aqui para tirar um proveito aqui de uns minutinhos que a gente ainda tem, que sobra, para a gente falar de outro assunto que é super importante e também a ideia da Total Help é de passar o máximo de informação na nossa comunidade, pessoal, para a gente poder se ajudar, para a gente ser uma comunidade mais... se a gente tiver informações, quanto maior informação a gente tiver, né, maior número de pessoas documentadas, mais voz nós vamos ter, né, e fazer mudança dentro da nossa, né, desse país. E isso é muito importante para a gente como empresa. Então, hoje a gente quer falar também um pouquinho, vamos aproveitar o tempo aqui, sobre VAWA. Outro assunto super importante. Doutora Tatiane, o que é o VAWA, para que o pessoal tenha aqui uma ideia? Provavelmente a gente vai ter que convidar ela de novo para falar sobre isso, porque tem muita coisa. A gente vai pegar aqui uns 10 minutinhos. Vamos lá. Sim, VAWA é outro tipo de caso que eu também gosto muito. Obviamente eu não gosto porque são vítimas de abuso, eu não gosto da pessoa estar passando por isso, mas eu gosto de fazer o caso porque eu estou ajudando pessoas que são vítimas de abuso, como essas crianças do SIJ, né? Então, o VAWA, e a gente pode ficar aqui, nossa, umas 2 horas falando de VAWA. Mas VAWA, a sigla quer dizer VAWA, né? Que é Violence Against Women's Act. Que quer dizer que é uma lei que é contra a violência sobre as mulheres. E é importante esclarecer isso, porque por mais que a lei diga das mulheres, violência das mulheres, pode ser mulher, pode ser homem, pode ser pai e pode ser filho. Muitas pessoas não sabem disso. Muitas vezes no VAWA a pessoa foca, ai, meu marido, né, tá me abusando, minha esposa, mas o pai que abusa o filho, ou o filho que abusa o pai, também pode conseguir VAWA. Então isso é importante explicar. Então, o que é o VAWA? Sim, o VAWA é uma classificação de imigração também, como o SIJ, que no final é como o SIJ, a pessoa consegue a sua residência, consegue o seu green card, porque ela foi abusada pelo esposo ou esposa, pai ou filha, cidadão ou residente americano. Então, como funciona isso? Tem algumas coisas que a gente tem que provar para a imigração, para o caso ser aprovado. Primeiro, a gente tem que provar que essa pessoa é uma pessoa de boa conduta moral, que esse imigrante, ele é uma imigrante de boa conduta moral. O que quer dizer isso? Uma pessoa que não tem, né, não foi preso, não quer dizer que ele tem que ser preso zero. Tem alguns clientes de VAWA que já foram presos. Então, vai depender da natureza da prisão, do que são os cargos e tal. Mas ela tem que ser uma pessoa de boa conduta moral. Não pode ser uma pessoa que tem, né, uma lista que já foi presa várias vezes, que abusa outras pessoas. Não pode. A segunda coisa, a gente tem que provar que houve abuso, né? Que muitas vezes a parte é um pouco mais difícil de provar. Como é que é abuso? Às vezes eles falam, eu não sei se é uma coisa de cultura, mas às vezes eu pergunto, ok, a pessoa faz a consulta comigo do VAWA. E fala, não, ele me abusou, mas assim, só um pouquinho, não abusou muito. Eu falo, não existe isso, eu não abusar muito. Ele só me empurrou, às vezes. Eu falo, não, isso é abuso. Então, às vezes, a gente tem essa mentalidade, acho que no Brasil e em outros países, que abuso é dar um soco na cara, é dar um tapa na cara, puxar o cabelo. Não é só isso que é abuso, né? Isso já é um outro nível de abuso. Então, se o seu marido, a sua esposa, que geralmente, a maioria dos meus casos é de esposo e esposa.
Se o seu esposo, sua esposa, te empurra, te pega pelo braço com força, isso é abuso físico. Se ele ou ela te ameaça, fala, olha, se você não fizer isso, eu vou chamar a imigração para você. Você tá aqui graças a mim, eu vou te deportar. Isso é abuso mental, né? Traição é abuso também. Ou seja, tem várias formas de abuso que a gente, às vezes, quando pensa abuso, pensa só no abuso físico, e não é. Então, essa é a segunda coisa que a gente tem que provar, que é o abuso, seja mental, físico, financeiro. Fala, olha, eu não vou pagar, só eu posso trabalhar porque eu sou cidadão. Você não pode trabalhar, eu não vou comprar comida se você não fizer o que eu estou mandando. Tudo isso é abuso. Então, isso é o que a gente tem que provar. A gente também tem que provar que essa pessoa, se for baseado em casamento, que é um casamento de boa fé. O que quer dizer isso? Que é um casamento que não foi por papel, né? Que é um casamento de verdade, que tem ali as evidências do casamento, que são os impostos de renda junto, conta de banco, foto, uma porção de documentos. A gente também tem que provar que esse esposo ou esposa é cidadão ou residente, e a gente tem que provar deixa eu ver se eu falei isso tudo, que teve o abuso, que em algum momento, esse casal viveu junto, debaixo do mesmo teto. Então, pode ser, eu tenho muitos casais que estão casados há 1 mês, 2 meses, e acontece abuso. Eles falam pra mim, nossa, mas a gente tá há pouco tempo. Eu falo, não importa. Se vocês moraram juntos na mesma casa, sim, a gente morou junto. Então, a gente pode fazer o VAWA. Então, são essas qualificações, essas 5 coisas que a gente tem que provar para o VAWA ser aprovado. Olha isso, gente, informação super, super importante aí sobre o VAWA aqui, e realmente eu acredito que seja da nossa cultura latina, né? A gente tende a acreditar que a coisa tem que ser exagerada, né? Para que seja respeitada muitas vezes, né? Me bateu, mas não, só me encostou, né? E realmente é importante saber, né, o que é abuso, o que qualifica como abuso. Agora, uma das perguntas que o pessoal pergunta muito, inclusive no nosso escritório, é o abuso psicológico. Entra nisso, doutora? 100% entra nisso, e eu nunca tive um cliente que teve abuso físico e não teve psicológico. Então, o abuso psicológico é quase 100% das vezes. Eu sempre mando meus clientes para um psicólogo. Eu falo para eles, olha, eu recomendo muitíssimo você ir no psicólogo, porque o psicólogo, no mesmo jeito que eu sou esperta na área de imigração, esse psicólogo é esperto na área dele, né? Então, ele vai poder fazer um report, né, de falar o que está acontecendo. Então, abuso mental, psicológico é sim qualificado como abuso para VAWA. Legal. Então, gente, a gente está dando assim, estamos simplesmente tocando nesse assunto do VAWA hoje, porque a gente quer que vocês nos acompanhem nas próximas lives. A gente vai trazer novamente a doutora Tatiane aqui para a gente estar conversando com um pouquinho mais de tempo, né? Porque talvez o VAWA vai precisar do tempo aí total, né? E como aqui no Instagram a gente não pode se estender muito, senão a gente perde a nossa chance de deixar o nosso vídeo salvo. Então, assim, eu queria convidar todos, a gente vai estar avisando aí uma nova data para a gente estar falando só de VAWA. Hoje é só aquele gostinho rápido aqui para vocês saberem, e a gente vai estar tentando aqui, a gente sempre traz alguns advogados para estar falando em diferentes áreas, né? Porque a ideia, novamente, é da gente estar passando o máximo de informação possível para a nossa comunidade. E, gente, querendo maiores informações, querendo marcar um apontamento com a doutora Tatiane sobre o assunto de hoje, que foi SIJ, se quiser maiores informações também do VAWA, né, liga pra gente, marca com a gente. O nosso Instagram, vocês já estão nos seguindo, se você está aqui na live, né? E se você não estiver nos seguindo e acabar algum amigo falando da gente para vocês, muito fácil de vocês entrarem em comunicação com a gente. A gente está aí em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso website, vocês facilmente nos encontram. Eu queria aproveitar, antes de eu dar o nosso tchauzinho aqui, dar um tempinho para a doutora Tatiane, para também mencionar para o pessoal de que a gente está com um sorteio do Super Bowl. A gente também tenta colocar com que a comunidade brasileira também se envolva um pouquinho na cultura americana. E eu não sei se está todo mundo sabendo, mas o Super Bowl está vindo aí, gente. São as finais do futebol americano e a gente está fazendo aí um sorteio, né? Um jogo, você pode apostar, você pode dar o seu palpite lá, quem você acha que vai fazer o primeiro touchdown, essa coisa toda. Então participe, que tem uma premiação para isso também lá.
tá bom? E agradecer a todo mundo por estar aqui nos dando força, pelo apoio de sempre desses 21 anos, e a gente está completando agora 22 anos esse ano. Então, mais uma coisa que eu gostaria de agradecer aqui à comunidade brasileira. E, para finalizar, dar um tempinho aqui para a doutora Tatiane também finalizar aí, de repente englobar alguma coisa do SIJ, da VAWA, e falar um pouquinho aqui com a nossa comunidade. Não, obrigada pelo espaço, Regiane, eu fiquei muito feliz, muito contente quando você me fez esse convite, eu gosto muito de casos de SIJ, eu sou um pouquinho de um immigration nerd, né, que fala assim, SIJ VAWA. Quando a pessoa pergunta para mim alguma coisa de SIJ, eu começo a falar, porque eu quero realmente divulgar essa informação. Dá para ver. Dá para ver que você ama. Eu sou muito passionate, assim, no que eu faço. Eu amo o que eu faço. Então, eu sempre quero divulgar, especialmente como eu falei, como eu fui uma criança que morou aqui, sem status, é muito triste, assim, é muito, graças a Deus, né, hoje não é meu caso, mas qualquer criança que eu puder ajudar, eu tenho muito caso de criança que nem sabe, que ela tem 4 ou 5 anos, tadinha, nem entende, né, o que está acontecendo, nem nada. E já vai ser residente no futuro, um cidadão americano, quando tiver 18 anos pode aplicar, né? Então, o máximo de criança, o máximo de informação que a gente puder passar para a comunidade brasileira em específico, porque eu tenho pouquíssimos clientes de SIJ brasileiro, e a maioria eles nem sabem, e eu que tenho que, né, explicar para eles o processo, que eles não sabem nem que existe essa opção. Então, é muito importante a gente passar essa informação para a nossa comunidade. Como você falou, eu gostei muito do que você falou, eu até me arrepiei aqui um pouquinho, que a gente tem que passar a informação, porque a nossa comunidade aqui brasileira, a gente tem que crescer. A gente tem que, né, muitas vezes eu sinto que a comunidade brasileira em Miami é muito, você vê a comunidade hispana, né, eles reivindicam seus direitos, pois aí a gente não, né, então por quê? Então eu acho que se a gente passar mais informação, se mais imigrantes brasileiros forem legalizados, mais pessoas buscarem os seus direitos, a gente vai conseguir aumentar a nossa voz na comunidade, né, então muito obrigada por esse espaço, pela essa oportunidade que você dá, pela essa informação que você traz para as pessoas tão importante. E qualquer hora que você quiser falar sobre imigração, falar sobre algum desses casos, eu estou aqui à disposição. Super obrigada, doutora. Gente, quando você faz o que ama, é isso, ó. Esse é o resultado de ter uma pessoa que você vê nos olhos, né? Quando a pessoa ama o que faz. E para mim também é tão é o sangue da gente, né? E é felicidade. Assim, eu fico super feliz, né? Meu marido faz a parte de asilo, deportação, e toda vez que a gente tem algum processo de deportação, que a gente tem um processo cancelado, que a família vem todo para o escritório agradecer, nossa, assim, não tem preço, gente, não tem preço, né, você poder fazer o que ama e ter bons resultados. Então, e é uma forma da gente também agradecer, né, a comunidade pelo suporte desse tempo todo, né, agradecer a Deus pelas bênçãos, passando, né, essa bênção de volta para a nossa comunidade. Então, pessoal, o nosso muito obrigada. Doutora, novamente, muito obrigada por estar aqui passando essa informação, e eu vou te convidar novamente, a gente vai voltar aqui para falar do VAWA, a gente vai voltar aqui, e pessoal, quem assistiu, quem não assistiu, passa essa informação, vamos mandar a informação para o máximo de pessoas possíveis. É importante fazer com um advogado que tenha conhecimento do processo, tá? E a gente tem uma advogada aqui que pode estar ajudando vocês, pode estar passando informação, porque ela sabe o que ela está fazendo, é a área que ela atua, tá? Então, uma boa noite para todo mundo. Doutora, novamente, muito obrigada, doutora Tatiane, por ter vindo, passar um tempinho aí com a gente, passando essa informação super importante, e a gente vai voltar de novo falando aí com ela sobre VAWA e outros assuntos, tá bom? Pessoal, muito obrigada, tenha uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.